Olá, meu nome é Thelma Ciel, eu sou enfermeira, sou doutora em epidemiologia e sou professora da UFES. E vou responder as perguntas do terceiro ano que está estudando ciências. E eu estou muito feliz. Quero dizer para vocês que eu sou uma pesquisadora, sou uma cientista e estudo doenças infecciosas. E a Covid é uma doença infecciosa que eu estudo. Vocês me mandaram várias perguntas, vou tentar responder aqui todas. A Luana me perguntou se criança pega Covid. Pega sim, Luana. A gente tem, inclusive, no Brasil, muitas crianças que precisaram ir para o hospital, ficar internadas porque pegaram Covid. Então é preciso também se cuidar, tá bom? Miguel mandou várias perguntas, Miguel. Adorei. Então, olha só, o Miguel perguntou: quem pega coronavírus pode pegar de novo? Pode, Miguel, pode pegar de novo. E nós estamos vendo muitas pessoas que tiveram coronavírus no ano passado e estão ficando doentes novamente. A gente chama de reinfecção. É uma nova infecção. Por que demora para tomar a primeira dose e depois demora mais ainda para tomar a segunda dose? Não poderia ser mais rápido? Então, Miguel, a gente tem aqui no Brasil duas vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca, Oxford, né? E elas têm tempos diferentes. A Coronavac, a diferença da primeira para a segunda dose é 28 dias. Nem é tanto tempo, né? A da AstraZeneca, o intervalo, a gente precisa de um intervalo de 3 meses, é um pouquinho maior. O que está acontecendo agora, Miguel, é que a gente não tem tantas doses de vacinas no Brasil. Então está demorando um pouquinho mais para mais pessoas serem vacinadas. Mas o intervalo é esse, a Coronavac até 28 dias e a AstraZeneca até 3 meses, tá bom? Quais são os sintomas? São vários sintomas, Miguel. A pessoa pode ter dor de cabeça, a pessoa pode ter uma coriza, pode ter até diarreia, pode ter uma falta de ar, um cansaço, tudo isso pode ter. Quando a gente está no meio de uma pandemia, Miguel, qualquer sinal ou sintoma que a gente tiver, qualquer coisa diferente que a gente acordar naquele dia sentindo diferente, é importante a gente falar para nossa mãe, para o nosso pai, dizer para quem está ali, o professor, a professora que está ali na sala, para dizer assim: eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou sentindo um cansaço. É sempre bom a gente dizer tudo que a gente está sentindo, porque no momento de pandemia, qualquer reação diferente que a gente tiver, a gente precisa ficar atento, tá bom? Então é isso. Você me perguntou também se essa nova variante pega em criança mais nova que 18 anos. Gostei dessa criança mais nova que 18 anos. E, e é a mesma que não pegava tanto em crianças? É uma pergunta muito boa, Miguel. Olha só. O que acontece? A gente tem um vírus, né? E esse vírus, ele faz mudanças. Como é que ele sobrevive? O vírus, ele também quer viver. E como é que ele sobrevive? Ele sobrevive fazendo cópias dele mesmo. Pensa que você está fazendo várias cópias. Vamos supor que você está escrevendo muitas coisas iguais, fazendo várias cópias dela. É muito provável que você erre alguma coisa, que você troque alguma palavra. Assim é com o vírus. É mais ou menos assim para a gente pensar a mutação. Como ele está fazendo muitas cópias dele mesmo dentro do nosso organismo, ele pode fazer alguns erros, algumas mudanças. E a gente fica sempre preocupado quando essas mudanças elas dão a ele alguma vantagem. E a gente chama isso de variantes de preocupação. Quando essa mutação faz com que ele fique mais transmissível, faz com que ele cause mais doenças graves, tá certo? E foi o que aconteceu com essa variante. E ela conseguiu ser mais transmissível e ela conseguiu, inclusive, transmitir mais para crianças.
tem explicado, Miguel, é como se o vírus tivesse uma chave que ele entrasse na nossa célula. E essa chave, ela não estava muito ajustada, estava aquela chave meio ruim de abrir e ela não entrava muito bem na nossa célula. E ela conseguiu fazer uma mudança que essa chave agora se ajusta perfeitamente na célula e ele entra mais fácil. Por isso que ele é mais facilmente transmitido, tá certo? E aí transmite também mais para pessoas mais jovens, inclusive crianças. Você me perguntou também quais sintomas que ninguém imagina e pode ser. Eu até te falei antes, por exemplo, a pessoa fica com uma diarreia. Não é um sintoma muito comum. A pessoa pode ficar com conjuntivite. Sabe aquela irritação no olho? Pode ser um sintoma de Covid. Então, tudo, como eu te falei, tudo que a gente tiver sentindo diferente, é bom a gente falar pro adulto que está próximo de nós e que está ali responsável pela gente, né? Se chegou a vacina e todos tomarem a vacina, o coronavírus vai acabar? É isso que nós estamos acreditando. Nós estamos acreditando nisso. Nós estamos vendo, inclusive, que está acontecendo com países que já vacinaram muitas pessoas, como Israel, como os Estados Unidos, como o Reino Unido. Eles já estão começando a poder ir assistir jogos esportivos, eles já estão podendo ir se encontrar em restaurantes, sem máscara, as famílias podem se reunir. Então, a gente está vendo que a vacina tem um efeito muito importante na diminuição da transmissão, na infecção e no adoecimento. E a vacina vai tirar a gente da pandemia, Miguel. A Renata, que é a mãe da Lorena, perguntou se ela já pegou o coronavírus, se ela pode pegar mais uma vez. Fica imunizada por 6 meses ou 2 meses, como falaram, e essa nova cepa. Então, Renata, o que acontece é o seguinte, é que os estudos indicam que quando você teve uma doença leve, às vezes assintomática, poucos sintomas, você tem uma imunidade de um tempo mais curto. Quando você tem uma doença mais grave, às vezes que fica até internado, você tem uma imunidade que pode durar até 6 meses. Mas a imunidade maior é aquela conferida pela vacina. Então, por isso que a vacina é importante. E as pessoas, essa mutação, uma delas, ela escapa do nosso sistema imunológico. É como se ela enganasse o nosso sistema imunológico e nosso sistema imunológico não consegue reconhecer que é a mesma doença. E aí a gente adoece novamente. Tá certo? Quem não apresenta, a Rosana me perguntou, mãe do Gabriel, quem não apresenta sintomas, quantos dias o vírus fica no corpo? Então, o que a gente sabe até agora, tem algumas exceções, tem pessoas que podem ficar por muito tempo, até 5 meses com o vírus, mas em média, aquele isolamento que nós fazemos, inclusive, de 14 dias é suficiente, e aí a pessoa não está mais transmitindo. A Isabelle perguntou, os animais pegam coronavírus? Pegam, Isabelle. Eles pegam, inclusive, uma das hipóteses é que esse vírus, esse coronavírus, é um vírus que é da família que infecta morcegos. E uma das hipóteses é que ele tenha vindo, né, dos morcegos para infectar os humanos. Ele fez uma mudança e se adaptou ao nosso corpo. Nós vimos também, lá na Dinamarca, que tem aquelas doninhas, que são os animaizinhos que fazem, inclusive, casaco de pele, né? Que eles se infectaram com uma variante do coronavírus e tiveram Covid também. Inclusive, muito triste, eles tiveram que ser sacrificados, porque a gente não tem nenhum medicamento e eles com a doença, representavam um problema, né, para todos os humanos ali que cuidavam deles e que ficavam naquelas fazendas. Então,
Infelizmente, sim. A gente ainda não sabe exatamente como esses animais transmitem, como que é isso, mas a gente sabe que eles podem se infectar. A Maria Luísa está perguntando de onde veio o nome coronavírus. Então, corona significa coroa. É porque você já viu um desenho dele, Maria Luísa? Ele tem aquelas espinhazinhas, aquelas espículas que parecem uma coroa. Por isso que ele recebe o nome de corona, de coroa vírus. Tá certo? De coroa mesmo. Coroa de reis e rainhas, e princesas e príncipes, né? Então, é como se fosse uma coroa. A Mirella tá perguntando se vai demorar muito para a criança tomar vacinas. Então, Mirella, é possível que esse ano ainda nós tenhamos resultados dos estudos em crianças. A Pfizer, que é uma vacina que a gente ainda não tem no Brasil, ela já fez estudos em crianças de 12 até 17 anos, né? E ela já está pedindo para usar nessa faixa etária. E tem outras fabricantes, a da Coronavac, a da AstraZeneca, que estão estudando aí a vacina em crianças. Eu acredito que no segundo semestre desse ano ainda, a gente já tem a vacina para crianças. Vamos acompanhar aí direitinho a evolução da ciência. Quem mais? O Felipe perguntou ele fez uma pergunta muito legal. Queria ter essa resposta, Felipe. Felipe perguntou quando vai acabar a pandemia. Então, Felipe, depende muito da nossa capacidade de vacinar rápido a população, inclusive as crianças e os adolescentes, para que a gente possa diminuir a transmissão e acabar com essa pandemia. Se a gente conseguir vacinar rápido, Felipe, eu acredito que no início de 2022, tá? Vamos acompanhar aí. A Lorena perguntou como é feita a vacina do coronavírus. Então, a vacina, o vírus, né, ele é manipulado e como se a gente matasse o vírus fica inativado, como se ele tivesse morto. E ele, então, é introduzido no nosso organismo por algumas técnicas diferentes, mas esse vírus, como se fosse morto, ele é introduzido com a vacina, né, no nosso braço, ele entra no nosso organismo e ele treina o nosso sistema imunológico, que é como se fosse um exército de defesa que a gente tem. E esse exército de defesa, ele é responsável por reconhecer quando tem um inimigo chegando no nosso organismo. E esse vírus inativado, como se ele fosse morto, ele treina o nosso organismo para reconhecer o inimigo. E aí, quando a gente encontra com aquele vírus que não está morto, o vírus que a gente chama de vírus selvagem, o vírus que está bem forte, o nosso organismo já sabe como atacar, já sabe exatamente o que fazer. Então a vacina faz isso, a vacina treina esse nosso sistema de defesa, chamado sistema imunológico, para que quando a gente se infectar com o vírus forte, o vírus selvagem, o vírus real ali, ele todo forte, o nosso organismo já tenha todo um sistema de defesa, já saiba exatamente como atacar, onde atacar e o que fazer para a gente vencer essa doença. E aí a gente não desenvolve os sintomas, ou se a gente desenvolver os sintomas, eles são fracos, não tem aquela doença grave. Christopher perguntou o que o coronavírus faz no corpo e de onde ele veio. Então, Christopher, a gente tem várias dúvidas ainda. O que nós sabemos é que os coronavírus são vários coronavírus, não tem um só. Esse ele chama SARS-CoV-2 porque tem o SARS-CoV-1 e tem outros coronavírus também. Esse é um tipo de vírus que costuma infectar e adoecer os morcegos. Ele é um vírus que
de animais, de morcegos. E pelo que a gente chama de salto de espécies, ele sai dessa espécie dos morcegos e infecta a espécie humana. Isso já aconteceu várias vezes. Esse coronavírus, o SARS-CoV-2, é o terceiro coronavírus que faz esse salto de espécies. Sai de morcegos e infecta humanos. Então a gente teve o SARS-CoV, que foi lá em 2001. A gente teve o MERS-CoV, que foi lá em 2011. E agora a gente teve o SARS-CoV-2, que em 2019, né, no finalzinho de 2019, causou essa grande pandemia. Então ele é o mais importante coronavírus até agora que a gente conhece, mas a gente já conhece esses outros dois e eles vieram do morcego. Então, o que ele faz no nosso corpo? Ele começa a se multiplicar dentro das nossas células, ele faz cópias dele mesmo e ele vai provocando uma inflamação muito grande, um processo de agressão às nossas células. Principalmente ele ataca o nosso pulmão e às vezes o coração. E a pessoa vai ficando muito fraca e aí não consegue respirar. Ela precisa, alguns casos, né, ela precisa ir para o hospital e ela precisa da ajuda, que você deve ter ouvido, de um oxigênio, porque ela já não consegue respirar sozinha. Ela precisa de um aparelho que tem lá na UTI, que é na unidade de tratamento intensivo. E aí ela fica lá naquele aparelho, colocando oxigênio para dentro, para que ela consiga combater a doença. A gente ainda não tem medicamentos contra a Covid-19. E aí o nosso organismo, esse nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, fica tentando combater o vírus. Nós temos alguns medicamentos que ajudam a gente conseguir respirar melhor, que diminuem essa inflamação que a gente tem. Então, estamos aí pouco a pouco, Christopher, tentando vencer essa doença. A gente vai sair dessa, tá bom? A gente já teve muitas pandemias ao longo dos milênios, Christopher, e a gente sempre venceu. E a gente vai vencer essa também. A gente vai conseguir vacinar todo mundo e a gente vai conseguir diminuir essa transmissão e o adoecimento, né? E a gente vai deixar de perder as pessoas para esse vírus. E a Alice me perguntou, por que as crianças não vão ser vacinadas? Elas não vão ser vacinadas, Alice, nesse momento, mas eu acredito que até o final do ano a gente já vai ter dados de pesquisa de vacinas em crianças e as crianças também serão vacinadas. Agora, nos Estados Unidos, nessa semana, a agência, aquela fabricante da Pfizer, que é a fabricante de uma vacina, entrou com pedido no órgão de vigilância sanitária lá nos Estados Unidos para iniciar a vacinação de crianças de 12 até 17 anos, porque acima de 18 a gente já pode vacinar. Então, essa faixa etária vai começar e eu acredito que daqui a pouquinho a gente vai para uma faixa etária menor ainda. E várias fabricantes estão estudando. Eu acredito que até o meio do ano a gente já tenha dados que falem que a vacina é segura e é eficaz para as crianças e a gente vai poder vacinar as crianças também. Tá certo? Beijo. Tchau. Eu quero ver aí quem vai virar cientista, hein? Eu espero vocês. A ciência precisa de vocês. Tá bom? Tchau.